Estamos aqui, pessoal, mais uma vez no canal de podcast É Coisa Séria, em que a gente está fazendo essa série de entrevistas, um bate-papo sobre um DR com o doutor Saúde e Estética. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a doutora Amanda Quinelato, que é oftalmologista, especializada na parte cirúrgica da oftalmologia e também nessa parte da área estética facial, em que ela tem cursos e treinamentos nessa área, ela tem uma grande experiência e vai compartilhar um pouquinho com a gente. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada. Fala um pouquinho sobre você, conta um pouquinho sobre a sua atuação e como que você trabalha. Perfeito. Eu fiz a residência em oftalmologia, né? E durante o processo da residência, eu já me identifiquei com a área da plástica ocular, com a área estética da oftalmologia. E eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito apaixonada pela estética, comigo mesma. E nessa época, eu comecei a fazer harmonização facial no meu próprio rosto. Como paciente, eu comecei a me identificar muito com essa área de injetáveis. E aí eu falei, por que não associar essa parte da plástica ocular com os injetáveis? E aí eu optei por fazer um fellow, então uma subespecialidade aí dentro da estética, em injetáveis, uma técnica que a gente chama de beleza funcional. Então eu acabei me tornando oftalmologista, né, tradicional, mas com essa pitada aí de estética, tanto na área dos injetáveis quanto na parte cirúrgica. E eu acho que isso é muito importante, né? A associação de técnicas, tanto do ponto de vista cirúrgico, como também os procedimentos considerados ancilares ou os procedimentos auxiliares, eles ajudam muito nessa condução de um resultado final estético melhor, não é? O que você imagina que é importante essa associação, tanto do ponto de vista cirúrgico quanto os procedimentos em si? Eu acho que quando a gente fala em estética palpebral, especificamente falando, a pálpebra ela é uma área extremamente delicada. E é uma área que a associação de tratamentos, ela faz com que o resultado ele se torne ideal. A cirurgia, ela é limitada dentro da parte de pálpebra, assim como o injetável também é. Então, a gente somando tudo, a gente consegue realmente entregar para o paciente um resultado que a gente fala assim, ideal e fantástico. Que bacana. E aquela pergunta que todo mundo faz. E aí, doutora? Botox é tudo igual? Como é que a gente... a toxina botulínica, né, que a gente prefere falar, mas dentre as diversas marcas, tem a marca que é o Botox, que é uma marca registrada, mas popularmente conhecida. Botox é tudo igual? Então, eu acho isso muito interessante, porque hoje as pessoas vendem o Botox como algo muito fácil, muito simples, todo mundo faz igual. Eu, particularmente, eu considero a toxina botulínica mais complexa do que o preenchedor. Por quê? Quando a gente fala em Botox, Botox hoje em dia não é só um eliminador de rugas. Hoje, na minha prática clínica, eu utilizo a toxina muito mais para promover uma abertura de olhar do que tanto para tratar rugas. E quando a gente fala em toxina, a gente está falando de uma miomodulação química. Então, a gente está modulando o músculo para uma função que a gente deseja. E quando a gente fala em musculatura, as musculaturas do nosso rosto, eles têm vetores de contração. Então, por exemplo, o frontal, por exemplo, ele eleva o nosso supercílio. Então, cada músculo tem um vetor de contração. Então, a toxina, a gente joga com essa musculatura para atingir um resultado. E eu trabalho muito com a questão de mensagem facial. Então, não é toda pessoa que vai combinar com uma sobrancelha, que a gente fala que é o supercílio, super arqueado. Então, a gente tem que entender, essa pessoa, ela carrega essa mensagem, ela segura esse supercílio mais elevado ou não. Então, a toxina, na minha opinião, ela é muito individualizada e ela é mais complexa do que o preenchedor. Sem dúvida. As pessoas falam muito de pontos pré-definidos ou aquela marcação mais rígida, mais rigorosa. Que hoje a gente tem a impressão que os diversos profissionais que fazem a aplicação da toxina botulínica faz um cursinho de final de semana e já está apto para sair fazendo o tratamento de todo mundo. E isso pode ser muito perigoso, Exatamente. além de não trazer um resultado bacana.
Por isso que é importante uma formação sólida e fazer como a doutora falou, a miomodulação, que é o que a gente busca, né? Não necessariamente o tratamento. Mas dá uma diferenciada para quem não está muito familiarizado com isso. O Botox e o preenchimento. O que, que é um, o que, que é outro? A gente já sabe, mas os nossos telespectadores e ouvintes podem ter essa... Ah, doutor, eu vi aquela moça que fez Botox na cara e ficou toda bochechuda aqui e tal. Às vezes as pessoas estão confundindo um pouquinho. O que é o Botox e o que é o preenchedor? Perfeito. A toxina e o preenchedor são coisas diferentes e a gente usa com finalidades diferentes. Então, o Botox, ele vai estar atuando impedindo a contração muscular. Então, essa a função dele. E aí, com esse jogo de musculatura, a gente atinge um objetivo. O preenchedor, a gente já consegue volumizar. Então, a gente já consegue, através de um jogo de luz e sombra, projetar algumas regiões e, consequentemente, quando você projeta uma região, na região adjacente você cria uma sombra. Então, você também gera uma adaptação de tecido. Só que isso de outra forma. Então, a toxina, ela não volumiza. Já o preenchedor, o objetivo a gente já pode utilizar ele para reestruturação, o que é importante. Muitas vezes, eu fiz o Botox e fiquei bochechudinha. O que acontece? Alguns pontinhos que a gente faz perto dos olhos pode gerar trava um pouco o sorriso. E aí a pessoa, quando ela vai sorrir, ela fica com um sorrisinho travado. Então isso, na verdade, pode ter sido realmente a toxina botulínica mal colocada. Que bacana, isso é importante. E vamos colocar mais um. Então a gente tem o preenchedor, que é aquele que preenche uma área vazia. O Botox ou toxina botulínica, que ela trava a musculatura. Então tem as rugas dinâmicas que a gente chama, então quando a gente mexe assim ela aparece, e tem as rugas mais paradinhas, que é aquela. Então, quando que a gente usa quando movimenta e quando utiliza quando tá mais paradinha? Perfeito. E entra muito a questão também do bioestimulador. Hoje em dia tem uma tendência muito de, eu quero mudar, mas eu quero ficar natural. E aí, muitos profissionais têm uma tendência a falar, não, então vamos usar só bioestimulador de colágeno. E aí, existe um erro muito grande, que é bioestimular o rosto inteiro. Qual o problema do bioestimulador? O bioestimulador de colágeno, o colágeno nada mais é do que fibrose. Então, quando você bioestimula, você cria traves de fibrose no rosto da pessoa. O que acontece? Quando você usa o bioestimulador de colágeno em áreas dinâmicas, como assim? Quando a gente sorri, a gente movimenta algumas áreas. Se você coloca o bioestimulador nessas áreas de movimento, você vai estar travando a mímica do paciente. Então, o bioestimulador em face eu uso com muita parcimônia e geralmente em caráter de refinamento. Ou seja, eu já reposicionei tudo, tá tudo bem posicionado, e aí eu uso o bioestimulador para, na verdade, refinar o preenchedor. E geralmente o bioestimulador, eu sempre falo que a gente está autorizado a usar o bioestimulador em face, geralmente atrás das linhas dinâmicas, então onde não mexe. Então, geralmente nessa região entre o malar e a mandíbula, então entre a bochecha e a mandíbula, porque é uma região que realmente a gente se beneficia do lifting que o bioestimulador vai gerar, porém não trava o movimento. Então, acho que o preenchedor e o bioestimulador, eles têm seu lugar. O preenchedor, a gente reposiciona estruturas, a gente consegue volumizar, que a gente sabe que o envelhecimento, a gente perde volume e gera uma alteração de posição das estruturas. Eu sempre brinco que com o envelhecimento é como se fosse uma mão puxando o nosso rosto para frente. Então, com o preenchedor, a gente coloca tudo no lugar e com o bioestimulador, a gente refina esse preenchedor. E você sabe que é muito interessante o que você está falando. Quando a gente faz a cirurgia da face, que é a ritidoplastia ou lifting facial, a gente percebe muito a influência desses produtos. Muitas vezes, uma pessoa que às vezes... O bioestimulador ele é muito bem indicado, como a doutora falou, nas situações de necessidade nos locais bem apreciados. Num futuro, quando essa pessoa que fez muitas vezes um excesso de bioestimuladores, todo ano eu vou repetindo esses bioestimuladores por 10 anos. No dia que ela precisar fazer uma ritidoplastia, que é o lifting facial, isso também a gente consegue... É possível fazer? Claro que é, mas a gente consegue perceber cirurgicamente isso que você comentou, que é aquela parte que parece mais fibrosada, um descolamento um pouco mais
dificultoso. Por isso que é importante os posicionamentos, não é? Isso que você tá falando é muito interessante, porque às vezes, quando você pega um rosto totalmente já bioestimulado, a dificuldade de trabalhar esse rosto pra refinar esse rosto, deixar ele belo, é muito mais difícil, porque realmente é uma fibrose. Então, às vezes, passou o efeito do bioestimulador, mas o colágeno que tá ali, ele vai ficar. Então, é um rosto que é muito mais difícil de abordar. Então, assim, bioestimulador em face tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito refinado, porque realmente trava a dinâmica e dificulta uma possível futura cirurgia aí facial. Você sabe, doutora Amanda, que a gente tem visualizado e tem acompanhado muito, é impressionante como nas redes sociais a gente tem visualizado os maus resultados, né? Então, claro, as temerárias complicações, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas eu acho que a tecnologia, você é uma entusiasta da tecnologia, com as novidades do mercado, de produtos e tudo mais, a gente percebe que a gente, ao perceber uma mudança que fica exagerada e aparece nas redes sociais, vou chamar aqui das bizarrices que a gente vê, aquelas coisas bastante desarmônicas no rosto, né? Então eu vou fazer uma harmonização facial, uma desarmonização, né? É importante a gente pensar sobre isso. Aqui você atribui, mas isso é importante a gente colocar para as pessoas que é a exceção. Hoje a gente tem. Porque assim, eu nunca vou fazer uma harmonização facial porque eu vi aquela moça que ficou horrorosa e eu não quero ficar como aquilo. Qual a mensagem que você tem para essas pessoas? E aqui você atribui esses resultados tão bizarros e inestéticos que a gente tem visto por aí. Eu acho que, na verdade, a grande causa da maior parte dos erros, em termos de harmonização, em termos de preenchedor, em termos de bioestimulador, é de fato o profissional não tá olhando para a função daquilo. Então, como assim? Inclusive, essa área de, por exemplo, preenchimento de olheira. Quando a gente fala em preenchimento de olheira, muita gente fala, tá, nossa, tem olheira. A gente vai lá e preenche. Calma aí. Por que preencher essa olheira? É realmente ali que eu vou começar a abordar? Eu, particularmente, na minha prática clínica, eu praticamente não preencho olheira. Eu trato principalmente a área adjacente, que a gente fala da região malar. Então, eu preencho essa região para melhorar a aparência da olheira. Porque a olheira, ela tem que ser funda. E o que acontece? Eu vejo que esses profissionais, eles não entendem a função. Então, o que acontece? Por exemplo, com o passar do tempo, a gente perde volume labial. Isso é um processo natural do envelhecimento. Quando você perde esse volume labial, o que acontece? Qual a função elementar da boca? É manter a boca fechada. O que acontece? Com o passar do tempo, você perde esse volume, então o queixo vai retraindo e a ponta nasal vai caindo. Tudo isso para manter uma função elementar. Então, o preenchimento labial, ele não é somente estético. Ele também está tratando uma causa funcional. Então, acho que quando você olha para um rosto e pensa, poxa, eu tô vendo a função daquela estrutura, eu tô realmente tratando aquele rosto. Eu não falo em harmonização facial, eu falo em plano de tratamento, porque na minha concepção é um tratamento. A mesma coisa, com o envelhecimento, as estruturas saem de sua posição original. Então, vai tudo aqui pra frente. Bigode chinês, isso aí é super tradicional. Preenchimento de bigode chinês. Gente, bigode chinês eu preencho assim, uma vez a cada nunca. Por quê? Qual que é a causa do bigode chinês? As estruturas vão caindo e vão se acumulando aqui na frente. Então, como que eu trato o bigode chinês? Eu puxo pra trás. Então, trazendo as estruturas para a posição original delas, eu tô tratando o bigode chinês, sem necessariamente tratar o bigode chinês, entende? Tratando a causa. Exatamente. A causa do bigode chinês é essa região malar, muitas vezes a região do zigomático, são as áreas em que está faltando e aí parece que a face derrete. Exatamente. Né? E hoje é interessante que a gente tem visto também muitas pacientes extremamente jovens que têm uma indicação muito precisa de tratamento, porque hoje com as maratonistas, com as crossfiteiras, com o beach tênis e tudo mais, todo mundo busca a porcentagem de gordura corporal mínima possível. E a gente não pode esquecer que no rosto tem gordura também. Exato. E essa gordura, às vezes, a gente perde. Ozempic, a gente fala Ozempic Face. Ozempic, então. Isso aí, como que está sendo essa parte? Pacientes cada vez mais jovens têm procurado e com indicação real, não é? Com certeza. Eu acho que hoje essa ideia do emagrecimento, né? Essa era do Ozempic, essa era do exercício, a gente tem perda, sim, significativa de gordura na face. E aí as estruturas, elas
se alteram. E aí, nesse processo, a gente sim tem indicação de tatuando sobre essa face pra melhorar. E eu falo, gente, nada é tão bom que não pode ser melhorado. Eu falo que todo mundo pode melhorar. E lógico que com uma indicação correta, mas sim, a gente pode melhorar e reposicionar a estrutura de todo mundo. Muito bacana. Em relação à própria pálpebra, né? Existe idade certa para operar a pálpebra? Eu falo assim, nossa, doutora, aqui me incomoda, mas será que já está na hora? Qual que é a hora certa? Perfeito. A blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, né? Ela evoluiu muito. Hoje em dia, blefaroplastia não é só tirar excesso de pele da pálpebra. Não existe idade correta, tá? Por quê? Tem pessoas muito jovens que às vezes têm muita bolsa de gordura, ou então pessoas orientais que têm um excesso de pele super importante, então não tem idade correta. Tá incomodando o paciente, isso daí tá sendo algo que tá afetando a vida dela, a gente pode estar operando. Mas, assim, a blefaro, hoje em dia, ela evoluiu muito. A gente pode atuar sobre pele, a gente pode estar atuando sobre musculatura, sobre gordura, a gente pode estar atuando em supercílio, que é a sobrancelha. Então, hoje em dia, a blefaro, ela não é mais tirar só a pelinha da pálpebra superior. Ela evoluiu muito. Muito bacana. Bom, a gente está com a doutora Amanda Quinelato, que é uma médica oftalmologista que tem grande experiência na parte cirúrgica do órbito palpebral e também da parte estética da face, em que ela tem uma importante experiência com o uso de toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, etc. E é uma honra muito grande ter a doutora Amanda aqui conosco. E a doutora Amanda Quinelato também é nossa paciente. Ela fez uma cirurgia plástica conosco. Na verdade, ela fez duas, exatamente. Na verdade, ela fez 2 cirurgias plásticas e ela é uma paciente muito querida, como vocês podem ver. Para nós, médicos, é uma coisa muito, muito legal, Amanda, e muito gratificante quando a gente tem um colega médico nos procurando, operando com a gente. Porque a gente tem contatos, tem amizades, e a gente tem uma gama de profissionais que a gente poderia dar seguimento. E quando a gente é escolhido por um colega médico, isso traz uma honra muito grande. A gente fica muito feliz e tenta fazer o nosso melhor. Como que foram as suas cirurgias e como que foi a sua experiência, as mudanças que você sentiu, não só no corpo, mas também no seu bem-estar, no seu dia a dia? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Como eu já comentei, a escolha da minha atuação profissional na área estética, ela veio muito porque eu sempre fui uma apaixonada por estética. E eu percebi o poder que isso tem na vida da pessoa. Isso teve uma influência muito grande na minha própria vida. Eu fui uma pessoa que eu tinha uma autoestima muito baixa. E quando eu comecei a conhecer alguns artifícios, foi assim, foi uma mudança de vida pra mim. Realmente, eu comecei a conseguir atingir coisas que eu não conseguia antes, simplesmente porque eu não estava bem comigo mesma. Então, hoje eu falo que assim, eu fiz 2 cirurgias com você, que foi a mastopexia com prótese. Era minha segunda cirurgia, que eu já tinha feito a primeira com outro profissional. E agora a lipo HD, né, que é a lipo com Renuvium. E, gente, o que muda na vida, eu falo que assim, uma pessoa, quando ela tá bem consigo mesma, ela consegue fazer o que ela quiser. Ela consegue enfrentar todos os problemas. Eu sou muito grata e eu sou muito exigente no profissional com que eu escolho pra estar fazendo a cirurgia. Eu falo assim, às vezes, muitos profissionais sabem a técnica cirúrgica, mas poucos têm o famoso bom gosto, que é aquela visão de realmente entregar para o paciente aquilo que ele realmente espera e o que vai ficar condizente com ele. Eu acho que você tem uma capacidade de leitura de mensagem daquilo que a pessoa quer, que eu acho que é muito importante e foi um dos motivos de eu ter escolhido de novo para estar me operando. Não, mas é legal e essa parte, Amanda, eu acho que a gente comunga de uma mesma filosofia. E também porque as suas buscas eram buscas que combinavam com o que eu acredito, né? Então a gente, assim como na sua atuação profissional, você busca trazer uma harmonia naquele rosto, uma harmonia para a pessoa e não longe de trazer resultados que desarmonizem aquele rosto. Então, quando a sua busca era, por exemplo, fazer uma mastopexia com prótese, mas uma mama que fosse em harmonia com o seu corpo, que não fosse nada volumosa, mas que tivesse um contorno bonito e tudo mais,
aquilo concorda com o que eu tenho de filosofia também. Ah, doutor, eu sou magrinho, eu tenho um biotipo longilíneo, eu quero uma mama gigantesca. Aquilo não é muito a minha filosofia. Sim. Então, eu acho que isso a gente casou. Eu acho que a escolha do médico tem muito a ver com isso. Muito. Primeiro é a empatia, a gente sentir que os espíritos ali se Você conectaram, escolhe a né? pessoa também. É, a pessoa. Mas assim, o resultado é bacana. Especificamente, então, a mastopexia foi uma cirurgia primeiro e depois você fez a lipo HD com o Renuvion, que é aquele retrator de pele que a gente sempre tem utilizado e ajuda bastante. Como que foi a sua recuperação? Porque eu lembro que quando você passou com a gente, você falou assim, mas isso aí vai doer demais, eu tô com medo de... Quanto tempo... A sua preocupação, ela trabalha pra caramba, pessoal. Ela falou assim, mas quanto que eu posso voltar para os meus pacientes, para minha atividade e tudo mais? Essa era uma preocupação muito grande da Amanda. E a gente conduziu. Como é que foi a sua recuperação? Como é que... Sendo bem específica, eu voltei às atividades em 3 dias de pós-operatório. Eu fiquei muito surpresa porque a cirurgia ela não é limitante, né? Então, assim, era uma preocupação minha por conta de trabalho. Mas foi uma recuperação super tranquila, super tranquila, super tranquila. E em 3 dias eu tava ótima. Em 7 eu já conseguia fazer basicamente tudo. Treinar, inclusive. Então, foi super tranquila. Ambas as recuperações. A mama tem um pouco de limitação por conta dos braços, que você não pode levar tanto. Mas da lipo... Foi super rápido, super tranquila. E, nossa, eu falo assim, gente, por que eu não fiz antes? Porque bacana. realmente fiquei muito satisfeita. Que bacana. A gente tem esse protocolo de recuperação rápida, né? Que inclui também a atuação da fisioterapeuta, que ajuda na aplicação daqueles tapings, que são aquelas faixas que ajudam no edema, no inchaço, na parte de prevenção de hematomas e tudo. Eu lembro quando a gente tirou aquele tape, nem parecia que tinha operado Não praticamente. parecia. Quase não tinha roxinho e tudo mais. Então isso aí a gente também tem buscado bastante, porque é o que você disse também antes. Todo mundo quer fazer uma cirurgia, ter um resultado o quanto antes e não quer se ausentar das suas atividades. Exatamente. Imagina, a gente quer trabalhar e tudo mais. Então, que bom que você Nossa, se dispôs a fazer esse testemunho. Eu acho que você pode inspirar muitas pessoas, não só em relação a fazer a cirurgia, mas também a se sentir melhor consigo mesmo, né? Eu acho que a gente é um instrumento. Exato. A gente sempre que termina, que está chegando próximo ao final da nossa conversa, do nosso bate-papo, Amanda, a gente pede para que o colega médico, o profissional, deixe uma mensagem para as pessoas, né? E assim, é nítido o amor que você tem pelos seus pacientes, é nítido até nas suas redes sociais como aquilo é orgânico na tua vida, o amor, vibrar com aquele resultado que você buscou e o tratamento com seus pacientes e tal. Então, o que você deixaria de mensagem? Primeiro, para os pacientes e para as pessoas que de repente querem se sentir melhor com a sua face, e tem medo de ficar alguma coisa que está muito aparente na internet. Então, essa é uma primeira parte. E a segunda para os médicos, você é jovem também, mas os médicos que estão, ou acadêmicos, os médicos que estão se formando e pretendem abraçar a oftalmologia e também essa parte da medicina estética. Qual que é a sua mensagem primeiro para os pacientes e depois para os colegas médicos aí? Eu acho que para os pacientes... Todo o processo de evolução, ele envolve mudança. Acho que não adianta você querer evoluir, porque o processo evolutivo, ele é em si um processo de mudança. Eu acho que ter muito cuidado com o profissional que você está escolhendo. É um profissional que realmente ama aquilo, vai vibrar com o resultado junto com você, que eu acho que eu sou completamente apaixonada com o que eu trabalho. Eu fico mais feliz com os meus pacientes, às vezes, com o resultado. Então, acho que a escolha de um profissional que você se identifica, primeiro como ser humano e depois como profissional. Então, escolha bem quem vai cuidar de você, porque a estética, ela tem um poder gigantesco de mudar a vida das pessoas. É a mensagem facial, é o que você está apresentando a todo momento. Então, acho que é uma decisão muito importante. Então, escolher uma pessoa que realmente entenda essa importância. E eu acho que para os estudantes aí, os que estão para formar em medicina,
eu sempre falo, assim, a medicina, a gente abre mão de muita coisa, né, pra chegar onde a gente chegou. Mas uma coisa que eu percebo, assim, cara, escolha uma coisa que realmente você vibra com aquilo. Você fala, ai, mas tem muito profissional que faça isso. E daí? É o que você gosta. É isso que você vai fazer todo santo dia. E eu acho que a gente consegue melhores resultados quando a gente realmente ama o que a gente faz. E a gente respira isso. Não é trabalho. Vira como se fosse um. O que você gosta de fazer, você passa a ganhar dinheiro com isso. Então, acho que Com certeza. fica muito menos pesado. E você mostra isso pra gente, você transpassa essa alegria, essa felicidade, né? Eu costumo dizer que a gente está na vida também com alguns propósitos, todo mundo tem um propósito de vida. Eu acho que o propósito é ser feliz. Então, aquilo que você falou, pô, vamos escolher uma área ou aquilo que nos faz felizes, né? E vários caminhos podem nos conduzir para a felicidade. Então, obrigado pela sua generosidade de estar Obrigada aqui a você. conosco. Foi muito importante para nós. Nós estamos com a doutora Amanda Quinelato. Ela é médica oftalmologista, tem especialização em estética facial e é uma pessoa extremamente agradável. Eu tenho certeza que vocês aproveitaram muito esse nosso bate-papo aqui Obrigada. no nosso programa, que é DR com o Doutor, Saúde e Estética, aqui pelo podcast É Coisa Séria. Obrigado, Amanda. Obrigada. Obrigado a todos.